Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má e aqui comigo hoje nós temos o Fê. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terror na Esquina. Os ouvintes que estão aqui, o pessoal que está ouvindo agora não deve estar entendendo nada, porque eu tava aqui com aquela voz, puta, não sei o que, não sei o que, aí de repente na hora que começa a gravar, bom dia, boa tarde, boa noite... Tô igual a MC Carol Bandida. Você já viu os vídeos da Carolina? Ela, antes de entrar no palco, né? Ela coloca a legenda assim: Carolina esperando a MC Carol baixar pra entrar no palco. Porque ela, fora do personagem, ela é toda fofinha, a gracinha, não sei o que. Aí baixa a Carol: Fulano, empresta 12, eu vou matar esse maconheiro. Você é a Marina e vestiu o mar. Tá aqui a Marina Machado descendo a lenha, aí você vai, corta, abre Marina Zampieri agora falando. Não, é a Mar. Amar. Mais uma personalidade pra minha coleção. É isso, se você quiser saber das tretas, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que você vai ter acesso ao chat e às nossas DRs antes de começar o episódio. Te amo, viu, Fê? Eu tô brava, mas eu te amo. Eu também te amo. Estamos todos bravos. Todo mundo puto. Então, você contribuindo com o podcast, você vai ajudar o Said a nos aturar e com auxílio psicólogo. Além de que você pode entrar no grupo da seita e também assistir a gente ao vivo, Na saúde e na doença daqui. nas tretas e na alegria. E também há episódios extras. Então, esse é o episódio. É isso aí. Relatos dos ouvintes misturado com histórias assustadoras da internet. Gente, se você quiser mandar um relato pra gente, se o seu relato não apareceu aqui, manda pra gente no terrornaesquina@gmail.com. Algumas pessoas mandaram pelo Instagram, tinha histórias interessantes, mas o problema é que o Instagram perde. A gente sempre fala, nossa, eu vou salvar isso aqui. E, cara, a gente não consegue salvar, não é assim. Tem bastante mensagem que chega, sabe? Instagram é uma ferramenta boa pra comunicação rápida. Agora, pra coisa que precisa de registro, manda e-mail. Isso mesmo, por favor. Hoje baixou, gente. Baixou aqui a senhorinha de 50 anos que trabalha na RH, tentando convencer todo mundo de que o e-mail é a melhor ferramenta. Eu uso e-mail Eu também, lógico. direto, todos os dias. Eu tô muito velha pra ficar confiando em WhatsApp. Nossa, com certeza. Pra mim, a história de terror da vida real. Você faz uma pergunta simples de trabalho e a pessoa te manda um áudio de 2 minutos. Não responde a pergunta simples que você fez. Que ódio. Cara, mas me dá uma raiva quando manda áudio de 2, 3 minutos. Dá vontade de morrer. Dá vontade de rasgar a boca. Não, tipo, amigo, beleza, né? Quando a gente tá conversando, áudio grande é normal. Agora, coisa de trabalho, gente. Não manda áudio de trabalho de 2, 3 minutos. Você tá mandando áudio, é porque você tá com pressa. Você tá com pressa, por que você vai gravar 3 minutos de áudio? Liga! Você vai precisar gravar 3 minutos de áudio, liga pra pessoa. Fê, desculpa, vamos começar o episódio que o pessoal já vai estar saindo puto com a gente. Vai nada, eles amam a gente já. Já são 100 episódios, já são de casa.
Ai, ai. Ó, dinâmica. Relatos dos ouvintes, a gente vai cortar o nome de todas as pessoas que mandaram relatos. Então, tipo, se aparecer um pi no meio, É porque a gente falou o nome sem querer. então, tipo, já que a gente vai ler relatos, é melhor deixar tudo anônimo, porque essa é a vida. Mesmo você que deixou, entenda. Bom, vamos começar com o relato da. Olá, Fê e Má. Ouvindo os relatos de casas assombradas, me lembrei de quando eu vi a minha bisavó falecida. A maioria dos relatos é minha mãe que conta, pois eu era muito nova. Tudo começou quando a minha mãe engravidou. Minha bisavó materna descobriu um câncer de mama avançado e os médicos não deram muito tempo de vida para ela. Por ser a primeira filha, neta e bisneta muito esperada, ela insistiu e disse que esperaria eu nascer, daria o primeiro banho e cuidaria de mim até o câncer levar ela. Como os médicos deram pouco tempo de vida, a família toda achava que não daria tempo, que ela não conseguiria me conhecer, mas ela não desistiu. Ela lutou contra o câncer e viveu para me conhecer. Quando eu nasci, ela me deu banho de joelhos, pois não tinha forças para ficar em pé. E assim foi passando os dias. Ela piorou do câncer e passou a ficar mais deitada. Ela ainda conseguiu ver meus primeiros passos, me ouvir falar as primeiras palavras, mas ela acabou falecendo um mês antes de eu completar 2 anos. Agora, vamos para os relatos sobrenaturais. Ela faleceu de madrugada. Minha avó, filha dela, estava com meu avô no hospital. Eu estava em casa dormindo com meu pai e minha mãe, e quando foi perto das 4 horas da manhã, minha mãe sentiu um vento no rosto. Ela levantou e olhou para a janela e viu que estava fechada. Olhou para a porta e também estava fechada. Ela conta que, nesse momento, eu comecei a rir no berço. Aquela gargalhada fofa de bebê, sabe? E logo em seguida, ela escutou o barulho do caminhão do meu avô. Ele, por ser motorista e não ter muito tempo, chegou de viagem e desengatou a carreta para ir mais rápido ao hospital. Como ela escutou meu avô chegando, ela acordou meu pai e disse: a avó faleceu. E era essa a notícia triste que meu avô estava trazendo naquela madrugada. Minha mãe fala que esse vento que ela sentiu e a minha risada no berço foi a nona, jeito carinhoso que até hoje usamos para falar dela, se despedindo da gente. Algum tempo se passou. Não sabemos dizer com exatidão a data ou a idade que eu tinha nesses acontecimentos. Só sabemos que eu era bem pequena, mas diz que numa madrugada minha mãe acordou e eu estava sentada no berço, assoviando. Só um detalhe, eu nunca aprendi a assoviar e até hoje eu não sei. Outra vez, eu estava brincando sozinha e comecei a cantar aquela música. Escravos de Jó jogavam caxangá. Minha mãe disse que ninguém tinha me ensinado essa música. E quando ela perguntou de onde eu tinha aprendido a cantar, e até mesmo a assoviar, eu respondi sempre que era a nona. Por fim, não se sabe ao certo quando eu parei de ver a nona, mas minha família acredita que ela cumpriu o que prometeu em vida e cuidaria de sua primeira bisneta. Por ter sido criada na religião católica, nunca fui orientada sobre questões mediúnicas. Até hoje, não sei se tem uma parte sensível para acontecimentos sobrenaturais, pois já contei um relato pro Fê no Instagram e quando eu tinha perto de 8 ou 9 anos, eu vi um senhor em uma casa abandonada. Outros 3 adultos não enxergavam ele. E até hoje eu lembro detalhadamente como ele estava vestido. Enfim, o episódio do terror de hoje me despertou essa lembrança esquecida. Se estiver ouvindo a gente, obrigada. Eu li o recadinho e muito obrigada. Eu só fico sem graça mesmo de ler ao vivo. Mas que fofossusto, hein? Ah, é muito fofinho. Nossa, história de vozinho, vozinha me dá um aperto no peito.
que bom que a avó dela, a bisavó dela Tava presente de certa forma, né? estava presente, conseguiu conhecer ela, conseguiu cuidar dela um pouquinho, mesmo muito debilitada. Nossa, deu até um quentinho no coração. Com certeza. Mas ensinar ela a cantar e assoviar essas coisas é muito interessante, né? Muito, bem legal. Ai, que bom. Espero que onde ela estiver, ela possa ver a pessoa que você se tornou hoje, sabe? Desculpa, tô emocionada. Mas tudo bem. Eu fiquei arrepiado. Eu também, tô toda arrepiada aqui. Mas não tanto de medo, mas de emoção mesmo. Então agora eu vou te arrepiar de medo. Tá bom, vamos lá. Que eu vou ler um relato do Reddit, lá do Let's Not Meet, e o título é: Meu irmão viu um fantasma quando criança. 2 décadas depois, eu percebi o que ele realmente viu. Ele foi postado pelo Florianizer, e ele começa assim. Eu tinha cerca de 7 anos. Meu irmão tinha cerca de 10. Já passava da hora de dormir quando nossa mãe acordou do sofá para nos colocar na cama. Nosso pai trabalhava na construção fora da cidade naquela época, então muitas vezes éramos apenas nós três em casa para o fim de semana fio. Subindo as escadas e logo à direita ficava o quarto dos nossos pais. Ir para a esquerda colocava você no meio de um corredor. Virava outra vez à esquerda naquele corredor e levava ao quarto do meu irmão. O extremo oposto era o meu quarto, que também ficava do outro lado do corredor do banheiro do andar de cima. Em cada extremidade do corredor tinha portas com janelas que sempre mantivemos trancadas e raramente usadas. A porta do meu lado dava para uma varanda com vista para o jardim da frente, e a porta do meu irmão se abria para a varanda dos fundos. A casa meio que se inclina para uma pequena colina. Meu irmão e minha mãe tinham o hábito de acordar no meio da noite para usar o banheiro. Eu só sabia disso porque sempre tive o sono leve e eles simplesmente não conseguiam evitar dar descarga com a porta aberta. Essa noite, porém, meu irmão parou no caminho do quarto e voltou para o banheiro. Eu vou tentar fazer xixi antes de ir para a cama. Nas últimas noites, tive muito medo de ir ao banheiro. Eu continuo vendo um homem vestindo listras no final do corredor. Ele me disse. Não sei se minha mãe atribuiu isso ao meu irmão contando histórias de fantasmas para tentar me assustar, ou se ela já estava meio adormecida e não percebeu, mas ela não reagiu à confissão do meu irmão. Eu, por outro lado, fiquei apavorada com isso. O medo de ver um fantasma assim no final do corredor ou pelas janelas é o motivo pelo qual eu comecei a correr da escada para o meu quarto à noite. Anos depois, quando eu tinha cerca de 18 anos, minha mãe e eu estávamos conversando no carro dela sobre um cachorro que tivemos por muito pouco tempo quando eu era pequeno. Estamos contando histórias sobre a tendência de Max de destruir os sapatos e outros comportamentos indisciplinados quando minha mãe deixou escapar. Você lembra daquela vez em que eu abri a porta da frente para a polícia e o Max correu para dentro da cozinha e começou a rasgar aquele grande saco de comida de cachorro que a gente tinha? Isso realmente me pegou de surpresa, porque em todos os anos que eu morei naquela casa, a gente nunca tinha chamado a polícia. O meu pai tinha uma arma em um bairro super tranquilo e rural de West Virginia, esse tipo de coisa. Perguntei do que ela estava falando e ela pareceu igualmente surpresa, como se tivesse acabado de revelar algo por acidente. Ah, é mesmo. Eu nunca te contei porque você era muito jovem na época. Uma noite eu acordei ouvindo um barulho do lado de fora da minha janela e quando eu olhei, eu vi um homem olhando para o meu quarto. Ela continuou descrevendo como acendeu as luzes e o fez sair correndo, como ela pegou a pistola do meu pai antes de chamar a polícia. Eu não consigo me lembrar de todos os detalhes que eu dei a eles quando eles apareceram. Homem alto e branco, vestindo uma camisa listrada e jeans, cabelo curto e escuro, alguma coisa assim. Eles disseram que correspondia à descrição de um homem que eles estavam procurando na área. Acontece que ele tinha escapado da prisão sob acusação de homicídio. Agora eu sei que parece tão óbvio ouvir essas duas histórias consecutivas, mas foi só há alguns anos, com 20 e poucos anos, que eu percebi que meu irmão nos avisou, sem saber, sobre um assassino que passou várias noites vigiando nossa casa. Assombração, não, pior, era um maluco. Era um assassino. Ah, era um assassino. Era um assassino. Só, você tava vigiando a casa e meu irmão tava vendo, avisando a gente e
A gente ignorou. Que ótimo. Só isso. Lindo, maravilhoso. Isso sim é pavoroso. Puta merda. Demais, demais. Eu já vou te contar então um relato da ouvinte. E ela fala assim: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é e conheci o podcast há pouco tempo, mas já maratonei tudo. Muito obrigado por me acompanhar nas minhas noites de trabalho. Eu tenho dois relatos a contar, mas para contextualizar, eu nasci numa cidade pequena de Minas Gerais, chamada Lagoa Santa. Minha cidade não tinha faculdade na época. Eu namorava com meu marido, que era de Belo Horizonte. Assim que passei na faculdade, tive que mudar e minha sogra ofereceu que eu morasse com eles. Vivíamos 4 pessoas: meu sogro, minha sogra, eu e meu namorado. Então vamos pro primeiro relato. Depois que eu mudei, não demorou muito para eu conseguir um emprego. Comecei a trabalhar em uma fábrica de pães no horário noturno. Saía de casa 20h30 e chegava às 4. Na época só ficava eu e mais uma moça, de 20h30 às 2 na fábrica. Depois desse horário, um padeiro era o primeiro a chegar. E depois de 30 em 30 minutos chegavam outros. Nesse dia estava muito quente e abafado por conta dos fornos, então decidimos abrir o portão principal. Estávamos à toa já que tínhamos adiantado todo o serviço, então decidimos ligar o rádio e ficar do outro lado da fábrica, onde os padeiros ficavam. Paramos do lado dos armários de pães e começamos a conversar. Estávamos de frente uma para a outra quando passa uma sombra muito alta por trás dos armários, vindo de fora para dentro. A gente conseguia ver ela entrando pelo canto do olho. Então, na hora, ficamos calados por alguns minutos e pensamos que era o padeiro que tinha chegado. Na hora eu fui olhar e já virei o armário falando: Ué, a gente nem te escutou entrar. Só que assim que eu virei não tinha ninguém lá. A gente procurou ele em todos os cantos e a gente não encontrou. Assim que olhamos no relógio tinha acabado de dar meia-noite e demoraria mais 2 horas até que ele chegasse. Sentamos do lado de fora do galpão e não entramos até que ele chegasse. Ele riu quando chegou e disse que poderia ter sido outra pessoa, mas que achava muito improvável a gente ter visto algo por cima dos armários, já que eles tinham mais de 2 metros de altura e todos os funcionários eram baixos. Vamos para o segundo relato. Meu sogro trabalhava na mesma fábrica e pegava o serviço das 3 horas. Em uma sexta eu fui embora na hora que ele chegou. Da fábrica até em casa eram 20 minutos. Assim que eu cheguei, eu vi que todas as luzes de casa estavam acesas. Pensei que meu sogro tinha esquecido de apagar, e assim que eu entrei, eu fui passar pelo corredor e vi que a porta do quarto da minha sogra estava aberta. Quando eu olhei, ela estava encolhida, no meio da cama, só com os olhos para fora. Eu ri e perguntei o que tinha acontecido, e nossa conversa foi assim: tudo bem aí? Sem resposta. Oi, véia, tudo bem aí? Ela: quem é você? Tá doida? Ela: é você mesmo? Você chegou agora? Eu: sim. Por que as luzes estão todas acesas? Ela: você tinha chegado antes. Não, eu cheguei agora, não tô entendendo. Ela: eu vi você chegar, abrir a porta, parar no pé da cama. Eu acordei meio assustada e vi que o já tinha saído para trabalhar. Eu perguntei se estava tudo bem e você começou a rir, dar gargalhadas muito altas. Mas a voz não parecia com a sua. Então você começou a subir na cama. Eu levantei correndo, liguei a luz, mas não tinha ninguém no quarto e a porta estava fechada. Comecei a orar, saí acendendo todas as luzes da casa e falando: seja lá o que você for, não é bem-vindo na minha casa. Mas mesmo assim, eu não consegui abrir a porta do quarto de vocês e eu fiquei com medo. Eu ri dela e disse que deveria ter sido um pesadelo, então fomos até meu quarto, abri a porta e meu namorado estava lá, jogando com o fone no talo e não escutou a mãe dele na luta contra o meu doppelganger risonho. Eu espero que tenham gostado dos meus relatos e desculpem o tamanho. Por trabalhar à noite, eu tenho uma bagagem de relatos sombrios e engraçados para enviar. E meu Deus, eu arrepiei pra caramba nesse último relato. Eu amo relatos de trabalho noturno, gente. Eu acho que eu faço enfermagem, gente, só pra ter os meus próprios relatos. Porque eu nunca vejo nada, nunca sinto, nunca ouço. Então, tô apelando, entendeu?
Eu adorei. Olha, cuidado com o que você pede. Eu também adorei, sensacional. É que eu não quero ter dentro de casa, entendeu? Eu quero ter história na rua, quero ter dentro de casa eu passo. Mas muito legal. E pensa, você vê um negócio passando por cima do armário, a sombra assim por cima do armário. É todo mundo baixinho, você vai achar que. Nossa, pavoroso. Muito bom, arrasou muito. Eu lembro quando eu trabalhava na transportadora em Varginha e, tipo, a pessoa que cuidava das devoluções tirou férias e aí eu tinha que fazer as devoluções, né? Tipo, dava 8, 9 horas da noite. Eu sei que não é tão tarde, mas assim, já tinha ido todo mundo embora. E era área de galpões, né? Esse bairro industrial aí em Varginha. Cara, era uma barulheira que tinha. Parecia que tinha gente abrindo porta, fechando porta, gente andando no andar de cima, gente andando pelo galpão. Eu tomava cada susto sozinha naquela empresa. Aí todo mundo que eu falava assim: não, é reciclagem aí do lado, porque fica gente a noite inteira na reciclagem, né? O dia inteiro, a noite inteira. Eles trabalham por turno. Mas, gente, o barulho lá na reciclagem, o barulho dentro do galpão são dois barulhos diferentes, né? Nossa. Cara, que bizarro. Bizarro, horrível. Mas é tão bom ver todo mundo sendo nosso fã, gostando de ouvir nossas histórias, mandando seus relatos. Já vou mandar aqui um relato de um fã da internet que virou stalker. O que a gente espera que os nossos ouvintes não façam. Eu já tenho trauma demais, entendeu? Eu já tenho muito trauma. Eu tenho certeza que o Fê também não precisa. Não, não precisamos disso. Nós amamos vocês, mas por favor, não apareçam nas nossas portas. Obrigado, passamos essa. Mandem relatos. Vocês gostam da gente? Mandem relatos. Assinem o Apoia-se, né? Não precisa stalkear. A gente nem é tão interessante assim. O podcast é legal, mas as nossas vidas não são interessantes assim pra ser stalkeado. Sou chato pra caralho. Nossa, eu sou a vaca. Tipo, por falta de sinônimo melhor. Porque eu sou chata pra caralho. Mal-humorada. Vocês não vão querer me ver de manhã antes do meu café. Então, tipo, não stalkeiem. Então, qual que é a história da fã que virou stalker? A gente vai ler, entendeu? A gente vai saber a história do fã ou da fã, ou de fã que virou stalker. Nunca postei nesse subreddit antes, mas depois de trabalhar com autoridades, me sinto seguro o suficiente para compartilhar a minha história. Para contextualizar, eu, mulher de 20 anos, comecei uma conta no OnlyFans durante o verão, para me sustentar durante a escola. E as coisas estavam ótimas até eu postar minha lista de desejos da Amazon. A Amazon não divulga seu endereço para pessoas que oferecem itens para você, mas vendedores terceirizados podem. E foi aí que eu errei. Aliás, não estou tentando promovê-lo aqui. Essa é uma história meio assustadora e eu senti que deveria ser compartilhada. No final de julho, eu ganhei um cachorrinho. Uma noite, por volta das 2 da manhã, levei-o para fora para usar o banheiro. Quando ele fazia suas necessidades, tem um carro estacionado em frente à minha casa, a casa da minha família. Vi uma figura no carro. Percebi que estava olhando para mim, mas eu não consegui distinguir o rosto dele porque estava escuro como o breu lá fora. Sentindo um pouco desconfortável, peguei meu cachorrinho para levá-lo de volta para dentro. Quando eu comecei a me mover, o carro estacionou na minha garagem. Corri de volta para dentro e tranquei a porta, mas ele nunca se aproximou da minha casa. Na manhã seguinte, fui verificar a correspondência. Havia um envelope endereçado ao meu nome do OnlyFans, com $20, mas nenhuma nota. No momento, eu ainda estava em casa com meus pais, que não tinham ideia da minha conta do OnlyFans, então eu não mencionei isso a eles. Uma semana depois, voltei para minha cidade universitária para me preparar para começar a estudar. Naquela época, eu havia parado de postar até descobrir como ele conseguiu meu endereço. Já assisti programas policiais suficientes para saber que existe a possibilidade de estar em perigo. Moro em um duplex com estacionamento fechado, para referência. Certa manhã, eu estava planejando fazer um vlog sobre minha viagem ao destino, porque estava planejando começar um canal no YouTube, já que eu já não me sentia mais segura pelo OnlyFans. Quando cheguei ao meu carro, ele havia sido saqueado e minha câmera de vlog estava faltando. Eu sei,
A culpa é minha por tê-la deixado no carro. Mas eu estava usando na noite anterior e, como eu moro em um condomínio fechado, não achei que teria problema, não seria arriscado. E também não estava à vista. Eu tinha escondido no meu porta-luvas. Eu uso aquela câmera para filmar meu conteúdo, e o cartão SD que estava lá continha todas as minhas fotos e vídeos não lançados. Eu sei que, seja lá quem for, roubou apenas pelo cartão SD. Mas de qualquer forma, é aqui que a história fica estranha. Há câmeras no estacionamento. Então, podemos ver essa pessoa arrombar meu carro e encontrar a câmera. E ela não tocou em nenhum dos outros 7 carros no estacionamento. Ele sabia exatamente qual era o meu carro, o que sugere que já estava me observando há algum tempo. Depois que ele pegou a câmera, andou pelo duplex até parar perto da minha janela. Meu quarto fica de frente para uma rua externa e as minhas persianas estão quebradas, então é muito fácil ver o interior. Eu tenho uma cortina, mas ela não cobre totalmente a janela. Essa pessoa me assistiu dormir por mais ou menos 1 hora. Eu não tenho ideia do porquê que ele não tentou invadir, mas ainda bem que não fez. Essa pessoa vendeu a câmera para uma loja de penhores. E como eu sabia o número de série, a polícia conseguiu encontrá-la. No entanto, meu cartão SD estava faltando. Acredito que a polícia ainda está tentando localizá-lo, mas eu quebrei meu contrato e me mudei para um novo lugar. Então espero que isso me mantenha segura. Gente me observando dormindo é um novo medo que o podcast me desbloqueou. E Stalker. Eu odeio Stalker. Ai, cara, muito assustador. Sim. Eu acho que o Stalker ia ficar tão entediado com a minha rotina, tipo, de casa pro trabalho, trabalho pra casa, que ele ia perder interesse. Que merda, essa mulher não faz nada. Não faz nada, ela não sai, ela não enche a cara, ela não dá pra todo mundo. Eu tô observando o quê? Aí tentar entrar aqui em casa, beleza, tem 3 cachorros grandes. Nossa, a Leona é imensa. Meus cachorros são filho da puta, porque eles são ruins, eles são bonzinhos com o pessoal aqui de casa, mas entra um estranho aqui dentro pra ver. Não entre. A minha irmã terminou com o cara, né? E aí ele pulou o muro. Sério, tinha 1 semana que eles tinham terminado. A cachorra era apaixonada nele. A cachorra, a cadela daqui de casa, a Leona. 1 semana que o cara não veio aqui em casa, a cadela avançou nele, fez ele sair correndo. Aí ele mandou fotinho. Ai, o que essa cachorra fez comigo? Aí ela, bem feito, não mandei pular meu muro. Bem feito mesmo. É bom quando o cachorro toma as dores, né, do dono. Muito bom. A Klaus comentou, ó, isso de ser observado dormindo, vocês viram aquele filme baseado num livro de Stephen King? Sim, que a mulher fica presa na cama com um cara morto no quarto. Qual é o nome? Acho que é Jogo Perigoso ou Jogo Mortal. Eles vão fazer uma cena BDSM e aí ela, tipo, pede pra parar, ele não para, ela chuta ele, aí ele tem um infarto. Só que ele, ao invés de usar presilha de sex shop, que, tipo, se acontecer alguma coisa você consegue soltar, ele usa umas algemas de polícia normal. E aí ela 2, 3 dias presa com o cara morto na cama, sem conseguir se soltar, e ainda tem uma visita esquisita, que ela não tem certeza se é uma pessoa de verdade ou se é a imaginação dela. Credo. É Netflix? É da Netflix. Normalmente, gente, se o Stephen King fala assim, esse filme baseado no meu conto ficou muito bom, o filme ficou uma merda. E aí, se o Stephen King fala assim, não assistam esse filme baseado no meu conto, ficou uma merda, aí você assiste que ficou bom. Então, eu vou ler um relato da... Quando eu era criança, sonhava frequentemente com um garoto. Nos sonhos, ele sempre estava usando um terno e uma gravata. Eu sabia o nome dele porque em todos os sonhos ele me dizia nitidamente qual era e me pedia para nunca esquecer. Conforme fui crescendo, esse nome parou de ter tanta importância para mim e os sonhos foram ficando menos frequentes. Eis que, aos 16 anos, eu conheci um garoto com o mesmo nome e sua aparência era muito semelhante à do garoto dos meus sonhos. Me apaixonei por ele e tentei ficar cada vez mais perto. Eu nunca falei para ele sobre os sonhos que eu tive antes, mas eu tinha certeza que eles eram um sinal.
e de que talvez fôssemos almas gêmeas. Acontece que esse garoto, hoje em dia um homem, fez parte da minha vida, mas não de uma boa forma. Tínhamos um relacionamento tóxico. Ele era extremamente agressivo e eu aguentava tudo, porque eu pensava que os sonhos eram um sinal. Eu entrei em depressão, tive problemas graves e, felizmente, nos afastamos quando ele se mudou para outro estado. Eu fiquei sem ver sequer uma foto dele por longos 5 anos. Me lembrei dessa história e dessa pessoa recentemente e decidi stalkear suas redes sociais. Tive um grande flashback e uma surpresa enorme quando eu vi as fotos. Por coincidência ou não, ele se formou em direito e usa terno e gravata em todas as fotografias. Dessa forma, ele está exatamente igual à pessoa que aparecia nos meus sonhos. Nossa, eu arrepiei de novo, puta que pariu. Nossa, olha, eu sinto muito mesmo pelo que aconteceu. Eu tenho uma teoria, que ela acordou antes do sonho acabar. Pode ser isso. Às vezes o sonho tava ali pra te alertar contra a pessoa, mas sempre acordava antes. Cara, eu sinto muito. Cara, mas que bizarro. Sinto muito mesmo. Eu sei bem como é achar que a pessoa vai ser só uma gêmea e. Quer dizer, não é esse nível, né? De nunca sonhei com a pessoa e tal, mas eu sinto muito. É, o foda são os transtornos psicológicos, né, que isso causou. Que bom que você conseguiu se livrar dessa pessoa. Mas foi muito bizarro. É uma coincidência filha da puta. Não é uma coincidência. Com certeza o sonho era um aviso, tipo, do que eu acredito, entendeu? Da parte que eu acredito, que existe um você superior a você, que já passou por tudo isso na vida e que de alguma forma tenta te alertar das coisas. Como se você fosse o seu próprio mestre? Sim, como se você fosse o seu próprio mestre. Então, talvez você superior, você que já passou por todas essas situações na vida, estivesse tentando te alertar. Ó, eu vou ler pra você a descoberta no dia da independência pelo Small Town Throwaway do Reddit no Sleep. Eu moro em uma pequena comunidade rural no leste dos Estados Unidos. É uma cidadezinha agradável e, devido ao meu trabalho na área médica, eu conheci algumas pessoas interessantes. Eu também sou familiarizado com agentes da lei e pessoal de emergência. A vida na cidade pequena não é tão monótona e sem eventos como as pessoas pensam. Especialmente porque todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Tem muitas histórias para contar, mas como essa acabou de acontecer, eu vou começar por aqui. Por ser algo muito recente e a investigação ainda estar em andamento, eu preciso ser vago com alguns detalhes, mas precisava contar isso a alguém. Sou solteiro e moro sozinho, e devido a um stalker mudei de casa 2 vezes. Mas isso é outra história para outra hora. No entanto, é relevante para essa história por várias razões. A primeira razão é que eu tenho um cachorro para proteção, além de sensores de movimentos e câmeras de segurança externas. A segunda razão é a localização da minha casa, que fica literalmente rua abaixo do Corpo dos Bombeiros, e algumas quadras da delegacia de polícia. No entanto, ao lado do Corpo de Bombeiros, tem o departamento de estradas, basicamente um estacionamento onde eles guardam seus equipamentos rodoviários e caminhões de lixos vazios à noite e nos finais de semana. Estranhamente, não tem uma câmera de segurança. Vida de cidade pequena, eu suponho. Minha casa fica em uma colina com uma boa visão daquele lado da rua. Devido à inclinação, as grandes árvores do quintal da frente e, ao meio campo de milho na propriedade e ao meu lado, a maioria das pessoas da rua abaixo não me notariam no quintal, a menos que estivesse olhando ativamente. No entanto, eu consigo ver a rua claramente. Esse incidente aconteceu no sábado à noite. O condado estava realizando um espetáculo anual do Dia da Independência com um churrasco comunitário, músicas, fogos de artifício, essas coisas. Eu não participei porque simplesmente não é minha praia. Eu tenho um cachorro e o som de fogos de artifício poderia ser traumatizante. Antes do grande show, eu levei o cachorro para se aliviar no quintal. Ainda havia pelo menos 1 hora de luz do dia, mas o bairro inteiro estava bastante quieto porque a maioria estava nos terrenos da feira ou em vários outros eventos do feriado. Então, quando uma caminhonete branca grande e desconhecida dirigiu lentamente pela rua, eu notei.
Deve ter dado a volta no final da rua porque eu vi de novo, movendo na direção oposta, apenas cerca de 20 segundos depois. Dessa vez ela virou o estacionamento de departamento de estradas. As pessoas costumam jogar coisas nos caminhões de lixos vazios, geralmente à noite para evitar serem pegas, porque não querem e não podem fazer a viagem até o aterro eles mesmos. Normalmente as coisas são móveis ou equipamentos quebrados, mas não vi nada disso na parte de trás dessa caminhonete. O motorista era meio robusto, na altura média. Ele pegou 3 grandes sacos de lixos pretos da caçamba de sua caminhonete e os jogou por um compartimento do caminhão de lixo. Depois foi embora. Agora, eu juro que eu não sou do tipo que se mete, mas algo sobre isso não me pareceu certo. Normalmente, quando eu vejo pessoas jogando lixo nos caminhões e saindo, eu não me preocupo em relatar porque é relativamente inofensivo. Mas dessa vez eu tive um pressentimento. Então eu liguei para a polícia. Seja o que for, eles poderiam pegar o cara por despejar lixo ilegalmente de um churrasco ou algo assim. Enquanto eu tô ao telefone com a central, eu coloquei meu cachorro para dentro para reduzir as distrações enquanto os policiais investigavam. Alguns minutos depois, um policial chegou, eu atravessei a rua para encontrá-lo e dei descrição dos eventos e apontei para o caminhão que ele tinha jogado os sacos. Ele encontrou os sacos, tirou fotos, colocou luvas e me disse para ficar para trás. Os sacos estavam amarrados com um nó na parte superior, e ele levou 1 minuto para desamarrar um por causa das luvas e porque estava muito apertado. Mas eventualmente ele conseguiu abrir. Olhou para dentro por alguns segundos, fechou e deu uns passos para trás. Merda, ele falou. O quê? Eu perguntei. É um corpo. Eu me senti enjoado. Eu poderia perceber que ele também se sentia mal. Eu vi ele empalidecer, a mão tremendo quando segurava o rádio. Até mesmo a voz dele estava trêmula ao dar o código para a central. A operadora soou confusa quando pediu para ele repetir. Dentro de 10 minutos, o xerife do condado estava no local. Até ele parecia enjoado com o conteúdo do saco. O legista chegou cerca de 10 minutos depois e o primeiro policial me acompanhou de volta para minha casa, junto com outro que chegou ao mesmo tempo que o legista. Embora eu tenha mostrado ao primeiro policial por meio do aplicativo no celular quando eu descrevi os eventos iniciais, agora eu mostrei a eles o vídeo em uma tela maior. A câmera capturou as imagens da caminhonete enquanto passava 2 vezes, além de estar no estacionamento, embora infelizmente não tivesse uma visão clara da placa de licença ou do homem jogando os sacos fora. Assistimos as imagens repetidamente, pausando quadros, os policiais fazendo anotações, e no final eles solicitaram essas imagens, bem como uma cópia dos arquivos da semana passada para ver se uma caminhonete tinha estado na área antes. Eu também tenho salvo as imagens até o departamento de estradas instalar sua própria câmera nessa semana. Como isso ainda estava recente, eu não sei de muitos detalhes. Eu sei que o corpo estava em pedaços, mas eu não sei a idade da vítima, o gênero, a causa da morte, nada disso. A informação não foi divulgada ao público. Não sei se o legista já conseguiu identificar o corpo. Uma viatura policial foi estacionada no corpo de bombeiros ao lado para vigilância constante, caso o sujeito voltasse. O sujeito que despejou o corpo provavelmente era local. Como mais ele saberia que poderia despejar lá? Ele provavelmente pensou que seria enterrado no lixo ilegal, acumulado das outras pessoas durante o final de semana prolongado, e a equipe de saneamento nem se incomodaria em investigar. Quando eu penso que esse sujeito mora na minha comunidade, me faz sentir fisicamente mal. Pensar que ele claramente vasculhou a área em busca de um local para despejar, que não pode ter sido a primeira vez que isso aconteceu, que isso poderia acontecer de novo. Se eu não tivesse denunciado, se eu não tivesse no quintal naquele exato momento, ou se tivesse ignorado aquele pressentimento, a vítima nunca teria sido encontrada. Talvez nunca encontrasse justiça. Seus entes queridos talvez nunca tivessem encerramento. Na verdade, tem a possibilidade de que isso possa acontecer de novo a outra pessoa indefesa. Eu espero que não seja eu. Meu Deus, por favor, que não seja eu. Acho que é hora de me mudar de novo. Terceira vez é o charme, né? Atualização. Eu arrumei uma acomodação temporária. Eu tô me mudando. Imagina que situação braba é essa. Você acha que é só uma pessoa tacando lixo ilegal e de repente tem uma pessoa esquartejada nos sacos de lixo. Eu acho que eu faria a mesma coisa que a pessoa, né?
eu acho que eu iria me mudar, porque viver com o peso de ter isso na tua cabeça, você levar isso pra cama, pensar que pode ser seu vizinho ou, sei lá, uma pessoa da sua comunidade, é bizarro. Eu vou então emendar o relato do. Obrigado por ter mandado seu relato. E ele começa assim. Boa noite. Vamos ao relato. Moro com os meus pais e duas irmãs, onde ambas dormem juntas em camas de solteira separadas, mas uma ao lado da outra. Minha irmã mais nova, desde pequena, sempre teve casos de insônia. Alguns não tão ativos, já outros tão ativos que poderiam causar acidentes. Dentre eles, houve um dos casos onde, no meio da madrugada, com certeza após a meia-noite, minha irmã mais nova simplesmente se levantou e se sentou na cama. Com o barulho que fez, consequentemente, a minha irmã mais velha acordou e, ao ver a mais nova sentada na cama, ela perguntou: Que foi? Sem resposta, e ela perguntou de novo: Tá acordada? Sempre cochichando. Quando ela percebeu que minha irmã mais nova não estava acordada, ela iria deitá-la de novo e voltar a dormir. Quando do nada disse: Eles já estão aqui, vai dormir. Ou eles já chegaram, vem dormir logo. Depois de um pequeno intervalo, ela disse: Boa noite. Se deitou e foi dormir. Minha irmã mais velha se arrepiou nesse momento, mas não fez nada, até porque não tinha muita coisa para fazer. Outro relato mais um pouco perturbador foi um dos motivos para o qual eu começasse a dormir de porta fechada. Para contextualizar, eu sempre dormi em uma beliche de cama única. Ou seja, a beliche só tem a cama na parte de cima. Embaixo era um pequeno guarda-roupa e uma escrivaninha. E quando eu dormia, minha visão deitado era para uma porta que dava para o corredor escuro. Nesse corredor já ocorreram algumas vezes de minha irmã mais nova simplesmente acordar e passar correndo pelo corredor. Isso sempre durante a madrugada. E mesmo chamando, não tinha resposta. O último relato, que é o que eu considero pior, foi quando ela simplesmente acordou e literalmente correu para um canto do quarto e ficou parada por um tempo. Minha irmã mais velha ficou paralisada por um tempo. Logo em seguida, ela correu de novo, passando pelo corredor. Dessa vez eu já estava com a porta fechada, então eu não vi nem ouvi nada. E se direcionou ao quarto dos nossos pais, bem ao lado do meu pai. Vale ressaltar que ela tem cabelos compridos, e quando ela tá nesse estado, a gente não sabe o motivo, mas o cabelo sempre tapa o seu rosto. Com a presença dela ali, meu pai acordou no susto, mas praticamente não se moveu. Apenas apertou a perna da minha mãe, que acordou assustada também. E logo em seguida, minha irmã mais velha foi até ela e se direcionou de novo para a cama. Por mais que esses relatos não passam credibilidade, são a pura verdade e todos nós de casa vivenciamos eles. E o mais impressionante é saber que, mesmo após ela fazer tudo isso, ela não consegue se lembrar de nada no dia posterior, mesmo contando a ela o que ocorria, e ela nunca se lembrava. Olha, ouvinte, eu não sei por que você acha que esses relatos não passam credibilidade. Passam sim. A minha irmã, ela falava dormindo e a gente dividiu o quarto por muito tempo. Então é, tipo, super normal. Levantar e sair andando, pelo menos ela não fazia, mas é uma coisa assim, que acredito 100%. Não, acredito muito e eu fiquei arrepiado. É bizarro, bizarro. Principalmente aquela questão de ficar parado. Não te observando no caso, mas ficar parado no pé da tua cama, eu acho que deve ser a pior sensação de quando você acorda. Eu acho que um medo de ser pai é acordar com o teu filho no pé da cama. E é engraçado porque eu tinha um tio, que Deus o tenha, que ele era sonâmbulo assim, de sair, descer do prédio que eles moravam. Minha mãe conta que uma vez ele tomou um tiro na bunda, porque ele tava sonâmbulo. Eu acho que é mais ou menos assim a história. Ele tava sonâmbulo e desceu pro táxi do meu avô. Desceu pra garagem onde ficava o táxi do meu avô. E os caras estavam tentando roubar o táxi. E aí ele, tipo, sonâmbulo, foi evitar que levassem o táxi. Tipo, foi entrar no táxi, entendeu? E os caras estavam tentando roubar e eles deram um tiro na bunda dele. Meu Deus! Meu Deus!
Que loucura! Muito absurdo. Porque minha avó trancava a porta. Esse meu tio já tinha uns 18, 19 anos na época. Mas ele tinha. A vida toda ele foi sonâmbulo. E minha avó trancava a porta, escondia a chave, punha as coisas no caminho da porta pra ele não sair. Mas de vez em quando ele conseguia sair e ele ia, tipo. Diz a minha mãe e a minha avó que ele era sonâmbulo, mas conhecendo esse tio, ele podia muito bem estar só fugindo pra pegar o carro mesmo. Mas como minha mãe disse que foi sonambulismo, e minha mãe não teria por que mentir, então foi sonambulismo. Não conhecia e eu espero não conhecer gente sonâmbula desse jeito. Eu espero não conviver mesmo com gente sonâmbula, porque é muito assustador. Não, é sério, medo real de gente. E é perigoso também. Existe tratamento? Eu acho que, tipo, higiene do sono, talvez um remedinho, mas não sei se tem um tratamento assim de vai falar assim, a partir de agora você não vai mais ser sonâmbulo, de jeito nenhum. Acho que isso não tem. Se você conhece, manda pra gente como é que funciona. Se alguém contar pra gente, a gente vai contar aqui no podcast, não se preocupe. Ó, me lembra de contar aqui no podcast que eu tenho a memória de peixe. Se surgir a resposta, eu com certeza vou lembrar de contar aqui no podcast, porque eu vou achar muito interessante. Tá bom, então. E você sabe como eu gosto de contar coisas aleatórias. Eu sei, eu gosto. Mas aí, Fê, vou contar o último relato do episódio de hoje, que não é um relato que mandaram pra gente, é um relato do Let's Not Meet. Mas eu vou contar a história do Routine Section 843, que diz que pode ter esbarrado em um filme snuff e precisa de uma ajuda para investigar. Nós não vamos investigar. Vocês provavelmente já a essa altura do podcast já sabem o que é um filme snuff, que é um filme que finge ser sobre assassinatos e torturas reais. Até hoje não existe provas de que filmes snuff são realmente tortura. A maioria deles, principalmente os mais famosos, tipo Faces da Morte, já foi comprovado que era tudo mentira. Three Guys, One Hammer. É snuff? Eu não assisti. Eu não faço ideia do que você tá falando. Porque eu sou uma pessoa tão sortuda, tão cagona, que eu nunca assisti Two Girls One Cup. Eu nunca assisti o cara do jarro de vidro. Não faço ideia do que seja Three Guys One Hammer. Nossa, você é sortuda mesmo. Three Guys, One Hammer são três caras assassinando uma pessoa com um martelo. Não sei se é snuff ou se é real um vídeo de tortura. Provavelmente é filme snuff, gente. Temos vídeos assim contemporâneos, que é o cu de areia e o sanduíche de buceta. Ai, ok, eu vi o cu de areia hoje. Caiu na minha timeline do Twitter. Eu sou um policial que trabalha em uma grande cidade na Austrália. Toda essa história estranha começou nesta segunda-feira, quando eu estava trabalhando na recepção da delegacia. Nosso comando está em uma área bastante difícil, então, mesmo durante o horário do almoço, em um dia útil, o local está lotado. A maioria das pessoas na fila estava lá para relatar sobre a fiança, mas havia uma mulher que se destacava do resto da fila, porque ela parecia nervosa. Quando chegou a vez dela, a primeira coisa que ela disse foi que talvez precisasse falar com um detetive. Isso geralmente é uma boa abertura nessa profissão, e o meu caderno estava aberto imediatamente. Expliquei que ela poderia falar comigo primeiro, e eu veria o que poderia fazer. Policiais aqui são um pouco menos nervosos em relação às pessoas tirando objetos pretos de suas bolsas do que nos Estados Unidos. Mas ainda assim, fiquei surpreso quando Jennifer tirou uma fita VHS e a deslizou sob o vidro. Ela me disse que queria me mostrar um vídeo em seu telefone, mas como já havia passado por pessoas lutando para carregar câmeras de segurança ou procurar interminavelmente pela parte relevante do vídeo, achou mais rápido se as vítimas me contassem antes que ela me mostrasse. Levou alguns minutos para conseguir que ela contasse a história, porque ela parecia oscilar entre estar completamente horrorizada e depois envergonhada e apologética por desperdiçar os recursos da polícia com que ela dizia ser provavelmente nada. Ela me contou que, alguns meses atrás, estava correndo pela área dela quando passou por um monte de móveis e objetos pessoais espalhados na área verde da calçada, fora de uma casa. Aqui, isso significa que é lixo a ser recolhido pelo conselho, embora, pelo tanto de coisas, ela presumisse que estivesse esperando por uma empresa de disposição de bens de uma herança falecida. Mas as pessoas que passam podem mexer se quiserem.
Ela viu uma caixa com um VCR dentro e voltou mais tarde com o carro para levá-lo para casa. Ela ia verificar se funcionava e tentar vender no eBay. Acabou ficando no armário dela por uns 2 meses, antes que ela finalmente fosse testá-lo. Ela comprou uma fita aleatória da Vines, loja de segunda mão ou instituição de caridade, mas quando tentou inseri-la, descobriu que já havia uma fita dentro do VCR, rotulado como SSC Camera Club. Segundo ela, a fita começou com uma mulher amarrada a uma cadeira dentro de uma sala. O cinegrafista anda ao redor dela antes de aproximar desconfortavelmente a câmera do seu rosto. É possível ouvi-lo ofegar pesadamente durante todo o tempo e os apelos da mulher amarrada. Nesse ponto, a mulher no balcão me disse que havia assumido que era apenas uma pornografia estranha e começou a avançar rapidamente para chegar à parte de nudez. Ela então me passou o telefone e disse para eu dizer o que eu achava. Ela também me disse para deixar no mudo, já que realmente não queria ouvir aquilo novamente. Ela havia filmado cerca de 30 segundos da tela, e o vídeo original era granulado e borrado de qualquer maneira. Então o que eu vi estava bastante obscurecido, mas eu entendi a ideia. Eu realmente escrevi esse parágrafo por último, porque está me fazendo sentir desconfortável pensar sobre isso e como colocar em palavras. Eu estou 99% certo de que é falso, e tecnicamente eu já vi coisas mais sangrentas em filmes de Hollywood e jogos de videogame, mas me pareceu tão real. De qualquer forma, você vê as costas do cinegrafista e ele está com uma faca, e assim por diante. Eu fiquei honestamente perplexo. Devo ter parecido idiota, porque não tinha ideia do que dizer a ela ou o que fazer. No final, peguei emprestado o telefone dela e levei-o para dentro do escritório do meu sargento. Basicamente, ele riu na minha cara e disse que era falso. Ele disse que já era policial há 13 anos e tinha ido a dezenas de esfaqueamentos e cortes, e nunca havia tanto sangue assim. O bastardo rabugento, então, ficou irritado porque eu tinha passado tanto tempo vendo um filme de terror enquanto o saguão estava cheio. Mesmo antes da Covid, os sargentos já não gostavam de ter muitos clientes esperando na delegacia, porque isso os fazia parecer um mau sargento. Eu relatei as notícias para a senhora e ela ficou aliviada e envergonhada. Tentei devolver a fita para ela, mas ela recuou e disse para eu jogá-la fora porque ela não a queria. Tenho feito algumas pesquisas sobre o que poderia estar na fita. Talvez algo do Faces da Morte, mas eu não tive sorte. Alguém já viu algum filme obscuro do tipo Mondo que possa ser isso? A mulher e o homem estavam usando roupas normais e estavam bem iluminados. As paredes da sala pareciam ser de ferro corrugado, como um galpão ou celeiro. Alguém já ouviu falar do SSC Camera Club? Minha pesquisa no Google não está me ajudando, mas estou supondo que poderia ser como uma empresa underground de distribuição que se especializou em vender filmes de fetiche, ou talvez um coletivo de artistas experimentais. Eu tenho uma foto da fita. Como nenhum crime foi cometido, não precisei registrar como evidência. Alguém que entenda bastante sobre VHS pode me dizer se esta é uma fita caseira ou se era do tipo lançado por grandes empresas ou estúdios de cinema. Não há número de série nem nada do tipo. A mulher no balcão assistiu apenas a uma parte da fita, por curiosidade mórbida. Quando eu encontrar um VCR que não seja ridiculamente caro, sério, eu não consigo acreditar no preço dessas coisas para um formato tão obsoleto. Não é à toa que ela queria vender a máquina online. Eu vou terminar de assisti-la e atualizar vocês se algo mais acontecer. Eu não sou muito hábil em tecnologia, então provavelmente eu não vou conseguir converter a fita diretamente para um arquivo digital, mas eu posso filmar minha TV, como a senhora fez, e fazer o upload para o YouTube ou algo do tipo. Penso em um clube de câmera, imagino alguns amadores fazendo um filme juntos. Enquanto isso, parecia muito real e profissional. Mas só para reiterar, só porque parece real, não significa que seja. Estou dizendo que estou tentando resolver um assassinato aqui. Estou apenas tentando encontrar uma peça de mídia obscura, mas uma que seja assustadora o suficiente para se qualificar para este subreddit. Eu sei que o título do post é sensacionalista, eu peço desculpas. Escrevi isso à meia-noite aqui, para tirar isso do meu peito. Desculpe se não faz muito sentido. Relendo agora, sinto que 20% deste post é apenas repetição de pronomes, hahaha.
eu acho que ele tá tão curioso pra ver o resto da fita que ele precisou, tipo, jogar isso no Reddit pra ver se alguém tem essa fita digitalizada. Parece que alguém ficou obcecado, né? Sim. Pelo menos a senhorinha foi mais honesta, tipo, vou pular logo pra parte da nudez. É pro meu TCC. É, tentou tipo, queria ver o filme, eu tô com medo de falar que eu queria, né? Gente, olha, hoje a gente misturou relatos de ouvintes com relatos da internet mesmo, gente, mas pra ter um tempinho maior de episódio mesmo. Mas se você gosta de ouvir os relatos, se você tem uma história assustadora ou misteriosa pra contar, seu relato pra gente no terrornaesquina@gmail.com. A gente vai ficar bem feliz de colocar aqui e a gente não vai falar seu nome, mesmo que você dê autorização. Mas manda pra gente. Mesmo que aí que a gente não tenha vários relatos, dá pra gente fazer misturando com alguns relatos da internet. E eu achei que ficou interessante esse formato. É isso, pessoal. Obrigada por ouvir a gente até aqui e até o próximo episódio. E lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!